Muito bem, então vamos lá para mais uma questão. Essa questão é da primeira fase do vestibular de 2023 da UFO. E ele trata de um ciclo termodinâmico de um motor de combustão interna de 4 tempos, que é o ciclo Otto, que é o motor a gasolina e o motor a álcool. O que eu vou mostrar para vocês? Eu vou mostrar para vocês, vou tentar relacionar cada tempo desse motor com as transformações que acontecem aí no gráfico, beleza? Olha só, esse motor é um motor que a gente chama de 4 tempos. Por que 4 tempos? Porque ele faz 4 movimentos, 2 de subida, 2 de descida, para realizar um trabalho, tá bom? É isso que acontece, porque a gente tem um motor de 2 tempos também, mas não é o foco do vídeo. Então vamos lá, vamos começar. Ele diz o seguinte na questão: muitos motores a combustão são baseados no ciclo Otto, esquematizado na figura abaixo. Então tá. Então ele te deu o gráfico, que ele relaciona pressão com volume, e eu coloquei aí para nós os 4 tempos do motor de combustão interna, para a gente poder relacionar. Ele vai falar de 6 fases. Essas 6 fases são distribuídas nos 4 tempos. Tá bom? Então vamos começar. Primeiro a admissão. O que é a admissão no motor? Essa válvula que está aqui é chamada de válvula de admissão. Você vê que tem um espacinho aqui? Esse espacinho é por onde vai entrar a mistura ar-combustível. Então, o pistão ele desce como se fosse o êmbolo de uma seringa, puxado pelo virabrequim. O virabrequim é essa rodinha que está aí embaixo. Então ele puxa o êmbolo para baixo, como se fosse a sua mão puxando o êmbolo da seringa. E a mistura vai preencher toda essa câmara, tá certo? E aí, aonde que está representado aqui para nós no gráfico? Esse gráfico é simplificado, viu? O gráfico real ele é mais complexo um pouco. Então, do ponto 5 para o ponto 1, que é a admissão, a pressão, você vê que a pressão não muda, porque a pressão do ponto 1 é a mesma pressão do ponto 5, a gente lê aqui no eixo vertical, né? Pode olhar aqui, ó. É essa a pressão dos dois pontos, tá ok? E o que acontece com o volume? O volume, ele aumenta aqui, ó, certo? Bom, essa válvula aqui, então, no segundo tempo, essa válvula, ela fecha. Quando ela fecha, as duas válvulas estão fechadas. E o pistão está no ponto mais baixo, a câmara cheia de combustível mais ar. Esse pistão, ele vai subir e vai comprimir toda essa mistura. Então, a gente chama essa segunda fase, aliás, fase e tempo, tá? Esse segundo tempo é a compressão da mistura. E como é que a gente vê ela no gráfico? É do 1 para o 2. Olha aqui, ó, desse ponto 1, aonde a gente tem essa pressão, e ele vai para o ponto 2, aonde agora eu tenho uma pressão maior. Pode ver que a pressão subiu e o volume diminuiu. E é verdade, porque ele vai comprimir a mistura. Tá certo? Beleza. Terceiro tempo. No terceiro tempo vai acontecer duas coisas. A explosão, porque quando você chega aqui no ponto 2, que você pode ver na terceira figurinha aqui, o cilindro está no ponto mais alto. Quando ele chega nesse ponto mais alto, você está vendo que a mistura está toda comprimida lá, só naquele espacinho aqui? Estão vendo aí? Eu fiz uma setinha aí agora. Nesse ponto, então, a ignição da vela. A vela é esse cara que está aqui no meio. Ó. A vela vai ser uma faísca, uma centelha que ele joga lá dentro, aonde vai ter a ignição dessa mistura combustível mais ar e ele vai explodir. Tá certo? Então, é do ponto 2 para o ponto 3 que acontece a explosão. Pode ver que a pressão vai aumentar demais e o volume ele não se altera. E é verdade. Ele está lá só naquele espacinho. Explodiu o combustível lá dentro. A pressão aumenta demais porque a temperatura também aumenta muito.
E o gás, o que ele quer fazer? Expandir, que é o que acontece de 3 para 4. De 3 para 4, então, você tinha essa pressão e ele vem para a pressão aqui, ó, correspondente ao ponto 4, tá certo? Esse tracinho meu tá horroroso, né? Mas é só para ilustrar. Fechou? Então aconteceu duas fases em um tempo, que foi o terceiro tempo. Beleza? Vamos continuar. No quarto tempo, a válvula de escape, que é a válvula do lado direito, onde eu acabei de fazer uma setinha, ela abre e o êmbolo sobe novamente, empurrado pelo virabrequim. Quando ele sobe, ele vai empurrar essa mistura para fora da câmara, porque está aberta a válvula de escape, vai para o escapamento, vai para o ar. Tá certo? Então, o que acontece no quarto tempo? A descompressão e o escape. Por que descompressão? Porque a válvula abriu, o gás começa a sair, a pressão diminui, certo? E o escape, porque essa massa de mistura queimada vai sair, que é agora de 4 para 1. Pode olhar que de 4 para 1, o que acontece? O volume não se altera, mas a pressão diminui. Então, esse é a descompressão. E o último, que é o escape, é o de 1 para 5, aonde a pressão não se altera, mas o volume vai acontecer o quê? Vai diminuir. Vocês conseguiram acompanhar? Se não conseguiu, ficou com alguma dúvida, deixa na descrição depois, tá? Bom, eu coloquei um link aqui que eu vou deixar lá no final também. É um simulador que mostra pra gente como que funciona o motor, tá certo? Os 4 tempos. Vale a pena você assistir, porque você vai conseguir. Aqui ele descreve, ó, olha aqui para baixo, ó, ele descreve tudo bonitinho para vocês. Cada tempo desse que eu acabei de contar para vocês. Então olha lá, ó. Então, ó, abertura da válvula no 1, entra o gás, explode e ele escapa no 4. Certo? Muito bacana, né? Então vamos voltar aqui para a apresentação. E ele continua dizendo assim, ó: esse ciclo tem 6 etapas: admissão, compressão, explosão, expansão, descompressão e escape. Assinale a alternativa que representa o momento de que etapa para qual etapa em que o motor realiza o trabalho sobre o eixo do carro, gerando movimento. Gente, ele quer, você sabe o quê? Quando que o gás realiza trabalho. E a gente sabe que o gás realiza trabalho quando ele expande. Não foi? Vamos relembrar? Olha ali no gráfico do lado direito aqui, ó, de 3 para 4, que a temperatura do gás ele aumentou. A temperatura do gás aumentou demais e ele empurrou o pistão para baixo. Fechou? Ficou alguma dúvida? Deixa aí na descrição. Então, 3 para 4, letra D. Aqui estão os links, eu vou deixar na descrição também para vocês, tá bom? Vai lá, vale a pena. Pessoal, essa era a questão que eu queria trazer para vocês. Então, eu agradeço ter ficado até aqui comigo e a gente se encontra no próximo exercício. Valeu? Um grande abraço, até mais, tchau, tchau.